Quando você ouve a palavra Pentecoste, o que vem na sua cabeça? Línguas de fogo, descida do Espírito Santo, poder, avivamento. Mas se eu dissesse para você que antes de Atos capítulo 2, talvez não tinha a ver com isso. O Pentecoste ele já existia há pelo menos há mais de 1000 anos. E que existe uma diferença gigantesca entre a festa judaica e o acontecimento de Atos capítulo 2. Hoje você vai entender a diferença que muitos cristãos não conseguem fazer, não conseguem entender a diferença entre a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2 e a festa de Pentecostes. Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos mergulhar profundamente para que a gente possa entender o significado da festa de Pentecoste. Mas não olhando apenas para Atos capítulo 2, nós vamos entender como que a festa surgiu, por que Israel celebrava o Pentecoste, o que mudou depois de Jesus e principalmente o que tudo isso significa para a vida, para a nossa vida no dia de hoje. Vai mudar alguma coisa? Faz alguma diferença o Pentecoste na nossa vida? Então, para isso, eu vou utilizar aqui um livro de William Coleman, Manual de Tempos e Costumes Bíblicos, e a gente vai entender o que acontecia naqueles tempos. Será que hoje é dia 24 de maio, dia que eu estou gravando, vai ter um culto aqui na nossa igreja de Pentecostes, com o intuito de trazer, o derramar do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Então, e eu pensei, vai ter um culto sobre isso. Será que as pessoas sabem realmente o que é o Pentecostes? Então vamos falar um pouco sobre isso. Então a Bíblia mostra que essa era uma das principais festas anuais de Israel. O povo viajava até Jerusalém, havia celebração, oferta, música, comida, sacrifício. Por isso era uma festa ligada ao quê? A colheita. Esse era o Pentecoste. O Pentecoste era uma festa ligada à colheita. Aqui no livro ela vai dizer assim, que os israelitas eram uma sociedade basicamente agrícola, então tinha sempre muita alegria em relação à colheita dos cereais. Essa prática vinha desde o tempo de Moisés, então eles viviam daquilo, da colheita, certo? Então existia uma festa, que é o Pentecoste, que ela vinha 50 dias depois da Páscoa. Então eles comemoravam a colheita. Então, o trabalho de ter plantado, o trabalho de ter cuidado, o trabalho de colher. Bom, não vou falar sobre isso agora, mas você já pode imaginar mais ou menos o que isso tem a ver com o Evangelho. Depois, ela também celebrava a provisão, porque mesmo tendo o trabalho de plantar a semente, o trabalho de cuidar, o trabalho de colher, nós dependemos totalmente da provisão de Deus, e não era diferente com eles. Se Deus quisesse fechar o céu com a chuva e não tivesse chuva, eles não tinham colheita. Se Deus não quisesse que a planta crescesse, eles não tinham colheita. Então eles dependiam da provisão de Deus. E era também uma festa ligada à fidelidade de Deus. Então, não do povo para com Deus, mas de Deus para com o povo. Certo? Então mostrava assim o relacionamento que Deus mantinha com aquele povo, de permitir que continuasse tendo plantação, continuasse tendo comida, que eles continuassem tendo uma vida próspera de acordo com aquilo que eles criavam. Porque o Pentecoste do Antigo Testamento era apenas uma sombra do que acontecia em Atos capítulo 2. Sim, era uma sombra. Vamos entender o porquê que é uma sombra. O Pentecoste cristão. Depois da morte e a ressurreição de Jesus, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, e exatamente durante a festa do Pentecoste o céu invadiu a terra. Gente, vamos dar um contexto aqui para vocês. Jesus, ele vai à cruz, Por permissão de Deus, ele morre. Ele ressuscita 3 dias depois. Ele convive com seus discípulos e apóstolos aqui na terra por um tempo e fala assim para eles: estou indo embora. Você vai achar isso lá no final de Lucas, se eu não estiver enganado.
E ele vai dizer: estou indo embora, porém eu vou mandar um outro, um consolador, um conselheiro, para estar com vocês. Aguardem em Jerusalém, porque é lá que eu vou mandar ele descer, ele vai descer lá. Então os discípulos, os apóstolos, ali entram, se não estiver enganado, 500 pessoas, e ficam dentro de um templo, um tabernáculo, aguardando a descida do Espírito Santo. Eles não sabiam quando ia descer, eles tinham que aguardar. Talvez seja semelhante à vinda de Jesus que a gente está aguardando até agora, esperando até agora, e esperando no corpo de Cristo. Ele foi e mandou a gente aguardar, perseverar. Em Atos, alguns não perseveraram até o fim e foram embora do tabernáculo e não esperaram. E aqueles que permaneceram receberam. Que a gente possa também permanecer na presença de Cristo para que a gente possa receber o nosso Rei Jesus Cristo em sua glória e vinda até a terra nos buscar. Glória a Deus. Voltando ao assunto. Então eles esperaram naquele local. E Atos 2 diz assim: veio um som como de um vento poderoso, né? O Espírito Santo ele era representado como um vento, e eles estavam naquele local. E um vento poderoso começou a sacudir aquele local. Eles talvez ficaram assim assustados ou não. Talvez não era tempo para que um vento acontecesse, não era época para aquilo, e eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E um vento veio e identificaram, sim, é o Espírito Santo, e eles se acalmaram e receberam. Línguas como de fogo apareceram, diz o texto, que línguas como de fogo foi aparecendo naquele local. Eles olhavam e algo assim que só com a mente mesmo a gente consegue imaginar o que estava acontecendo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Percebam, é necessário permanecer em Cristo, é necessário obedecer a Cristo para que eu e você possamos receber o batismo com o Espírito Santo, para que eu e você possamos ser cheios do Espírito Santo. Sem obediência não há como. A própria Bíblia prova isso daí. Quem não obedeceu e permaneceu não recebeu, pelo menos não naquele momento, né? Não recebeu naquele momento junto com eles. Mas aqui está algo poderoso que quase ninguém percebe. No Pentecoste judaico, o povo celebrava a colheita do trigo. No Pentecoste cristão, Deus começou a colheita de almas. A gente vai falar um pouco depois ali para frente, mas muito teólogo concorda que com a descida do Espírito Santo na terra e esses homens sendo cheios do Espírito Santo, marca a data inicial da igreja cristã. Foi ali que muitas pessoas foram cheias do Espírito Santo. Muitas pessoas saíram para pregar o evangelho porque agora tinham coragem para fazer aquilo e foram pregar para as pessoas que eles acharam que eles nunca iam falar, que eles nunca iam conhecer, e mais de 3.000 almas conheceram o verdadeiro evangelho. No Antigo Testamento, o povo levava ofertas. Em Atos, Deus derramou o Espírito. No Pentecoste do Antigo Testamento, o povo trazia a oferta da colheita. O povo trazia aquilo que tinha colhido do melhor. E Deus derramou do melhor sobre o povo. Antes havia sacrifício de animais no Pentecoste. O povo levava do melhor animal que eles tinham preparado para aquela festa, para sacrificar para Deus, como gratidão daquilo que Deus tinha feito na vida deles. Agora, o Cordeiro de Deus já tinha sido sacrificado, não precisava mais de sacrifício. Então, se eu fazia oferta antes, Deus faz a sua oferta perfeita, que é o Espírito Santo. Se eu fazia sacrifício antes por causa dessa festa, Deus fez o sacrifício perfeito agora. Eu não preciso mais sacrificar animal algum em gratidão a Deus, porque Ele mesmo já fez esse sacrifício, já fez o sacrifício perfeito. A lei estava escrita em pedras. Hoje, o Espírito Santo testifica a lei e escreve em nossos corações. Isso bate muito lá em Salmos 119, que vai dizer assim: escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E sabe por que isso é tão importante? Porque muitos cristãos hoje querem viver apenas a religião. Muitos cristãos querem chegar aqui, sentar, viver, falar que é e não é, só que não querem viver o privilégio de pregar o evangelho, não querem viver o privilégio que é ser um cristão de verdade.
Porque se eles são ou forem batizados com o Espírito Santo, se eles forem cheios do Espírito Santo, como você preferir a linguagem, não há possibilidade alguma de eu chegar na casa do Senhor, não há possibilidade alguma de eu estar numa sociedade e não conseguir pregar a palavra, não conseguir fazer algo que vai modificar a minha sociedade, que vai modificar a situação que eu me encontro. Sabe que dá para entender? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não consegue ficar confortável naquele local. Mas o Pentecoste mostra que Deus não quer apenas visitantes em igrejas. Ele quer pessoas cheias do Espírito. O Pentecoste não foi apenas um culto poderoso, foi o nascimento de uma geração transformada. Então foi o que eu disse para você. Muitos teólogos acreditam que ali é o marco do nascimento da igreja. E quando eu falo igreja, é realmente o significado eclésia, chamados para fora mesmo, chamados para pregar a palavra. Você consegue entender? Eu não sei se você vai comemorar ou vai fazer um culto de Pentecostes no dia de hoje, dia 24 de maio, ou qualquer outro dia em maio, né? Ou se você está pregando sobre o Espírito Santo esse mês inteirinho, se você fez isso ou não, se você acredita dessa forma ou não, principalmente os Pentecostes, como nós nos chamamos. Você consegue entender que o Pentecoste não é sobre ficar dentro da igreja e esperar um revestimento e falar assim, estou cheio e glória a Deus e vou conseguir viver melhor? Porque os homens que foram cheios do Espírito Santo naquele dia, principalmente Pedro, eles saem para fora, eles falam em línguas, e aí, não querendo entrar em discordância bíblica com qualquer denominação, de forma alguma. Da mesma forma que eu acredito no falar em línguas estranhas, eu também acredito no falar em línguas internacionais. Então, os homens que estavam vindo para a festa de Pentecoste falam assim: aqueles homens estão falando algo que eu consigo ouvir na minha própria língua. Eu consigo entender o que eles estão falando. Você consegue entender que se você for cheio do Espírito Santo, seja num culto de Pentecoste ou não, de qualquer culto que você for, você recebeu o Espírito Santo e você for cheio dele. Ser cheio do Espírito Santo você sair para a rua, pregar para as pessoas da forma que ela consiga entender o evangelho pleno que vai salvar a vida dela. Ser cheio do Espírito Santo é você pegar, ir até um morador de rua e falar de uma forma tão simples na língua dele, que ele vai entender, vai largar aquela vida, vai se entregar a Jesus Cristo. Que se você for na área rural e falar de uma forma mais informal possível, se for necessário, para que aquela pessoa possa entender o evangelho, isso você está falando na língua dela e ela vai conseguir pregar, entender e entregar sua vida para Jesus? Então, ser cheio do Espírito Santo naquela época, no Pentecoste, não era pegar e ficar guardado, se santificando dia após dia, mas era pegar, ter coragem e ousadia e sair pregando para aqueles que nunca tinham entendido a eles. Sabe aquelas pessoas do lado de fora que falam, eu não entendo o que esses crentes falam? Só que se eu abro a boca para falar, o Espírito Santo vai me dar ousadia, coragem e entendimento para falar de acordo com a língua daquela pessoa. Ah, Fábio, mas ali está falando de línguas internacionais, inglês, espanhol, japonês, árabe, grego. E daí? Gente, a palavra fala lá em Mateus 28 e Marcos capítulo 16, ide pregai para todas as nações, ide pregai para todos os povos. Não sei se você já estudou sobre isso, mas povos e nações são diferentes. Nações você encontra em determinado local, continente, uma nação, Brasil, Estados Unidos e assim por diante. Povos, no Brasil mesmo existem variados povos. Um povo no sul, um povo no sudeste. Dentro do sudeste tem vários povos, várias pessoas que falam de uma língua diferente da outra, várias pessoas que vivem uma cultura diferente da outra, dentro do Brasil. Então, é necessário que o Espírito Santo possa me inspirar para que eu fale de acordo com a língua daquela pessoa, de acordo com a língua daquele povo. Não sei se eu estou conseguindo ser bem entendido por vocês. Só que o evangelho que chega em mim, quando eu era lá do mundão, quando eu tinha 18 anos, a forma que foi falada para mim,
Hoje, talvez seja diferente a forma que é falado para um jovem que tem 18 anos, 10 anos depois, quase, ou para um senhor de idade, ou para alguém que tem uma vida financeira muito boa, ou para alguém que é um pouco mais pobre, ou para alguém que está passando dificuldade financeira, ou para alguém que está passando dificuldade física, um problema de saúde, ou para alguém que está com um problema no casamento. Você consegue entender que cada pessoa, no dia da festa de Pentecostes, que veio para uma festa, conseguiu entender o Evangelho de acordo com a sua língua, de acordo com aquilo que eles precisavam talvez estar ouvindo. Isso é o verdadeiro Pentecoste. O verdadeiro Pentecoste é ser cheio do Espírito Santo e sair para fora. O verdadeiro Pentecoste é ser cheio do Espírito Santo e se importar em sair daquele local onde você estava cultuando, estava perfeito, e ir para um local onde as pessoas estão em outra sintonia, que as pessoas estão fazendo totalmente outra coisa, que as pessoas provavelmente estão adorando outro Deus, e pregar o Evangelho e fazer com que elas entendam. Será, Fábio, que é isso mesmo? Eu vou para Paulo. Paulo chega até os gregos na cidade deles e encontra lá uma pedra que foi levantada para um Deus desconhecido. Paulo já chega até eles e fala: esse Deus desconhecido eu posso contar para vocês quem que é. E ele começa a pregar para eles sobre um Deus que ele conhece, e o povo de lá acaba conhecendo agora por meio do que Paulo está falando. Fábio, como assim? Ele usa a cultura dos gregos de adorarem vários deuses, de levantarem altar para vários deuses, e com medo de haver um Deus que fosse punir eles porque não tinha altar e adoração para ele, eles levantam um altar para um Deus desconhecido. E ele, usando esta cultura, esta língua e esse entendimento que eles tinham, para pregar o Evangelho de acordo com aquilo que eles entendiam. Então é necessário eu e você entender que nem tudo é pregado de acordo da forma que está escrito aqui. Eu prego o que está escrito, mas de acordo com da melhor forma que aquela pessoa possa entender. Eu não vou mudar o que está escrito, eu vou mudar a forma que é falado. O Espírito Santo, vai me usar para isso. Hoje existe muito conhecimento, mas pouca presença de Deus. Muita aparência, mas pouca transformação do lado de dentro. Muita religião, mas pouco Espírito Santo. Os discípulos já conheciam Jesus, andaram com Jesus, mas ainda precisavam de revestimento espiritual. Sim, dentro da igreja tem muitas pessoas que conhecem, tem muitas pessoas conhecidas da palavra de Deus, mas que ainda não têm o Espírito Santo, que ainda não fizeram realmente o que o Espírito Santo deseja, que é pregar o Evangelho para fora. Não sei se vocês estão ouvindo o louvor, está tendo aqui a preparação para o culto de Pentecoste para receber o Espírito Santo. Isso aqui não vai fazer sentido algum se a gente cantar, adorar, gritar, e depois disso, nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, se formos cheios do Espírito Santo, não saímos para pregar o Evangelho para aqueles que precisam de Jesus, que não sabem que precisam, mas que necessitam, e nós devemos apresentar essa necessidade para eles. E talvez seja um problema que muitos cristãos hoje têm, que é frequentar igrejas. Eles conhecem versículos, mas nunca viveram a verdadeira transformação espiritual. O Pentecoste não veio para criar emoção momentânea, veio para produzir transformação. Eles eram uma pessoa antes de entrarem no templo, e eles saíram outras pessoas quando foram cheias do Espírito Santo. Pedro era um homem letrado, que talvez não soubesse falar de forma alguma aquilo que ele pregou para mais de 3.000 pessoas, e houve entendimento e conversão naquele local. Santidade é o que o Espírito Santo faz, ele traz santidade. Você quer mudar, ele vai produzir isso, ele vai transformar você, tentar transformar você a melhor pessoa possível para o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então sim, hoje nós somos piores do que amanhã, com toda certeza,
E o Espírito Santo ele faz um trabalho grandioso e perfeito dentro de nós para que nós possamos ser melhor, né, do que eu hoje, do que eu ontem. Então que a gente deixe o Espírito Santo entrar para deixar ele fazer essa melhora em nós. Coragem, gente, talvez o fato de muitas pessoas não pregarem o Evangelho é a falta de coragem e ousadia. E o Espírito Santo ele nos traz isso. Ele nos dá coragem e ousadia para pregar a palavra. Intimidade com Deus, vontade de orar, vontade de ler a palavra, vontade de ouvir o que Deus tem a dizer. É o Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo nos traz isso daí. E uma vida cheia da presença do Espírito Santo. Talvez hoje você tenha religião, mas esteja vazio por dentro. Eu tenho uma religião de acordo com um ponto de vista de estar ligado a Deus, né, o religare, ou de acordo com o ponto de vista do evangélico, né, a religião evangélica, não como um religioso. Talvez você tenha conhecimento, mas perdeu a força do Espírito. É nesse ponto que as pessoas falam que a letra mata. O conhecer muito com falta de poder, que é o Espírito Santo. Quando eu junto o conhecimento com a presença do Espírito Santo, não tem inimigo que nos vença, porque nós estamos com o melhor. E nós temos conhecimento de batalha escrito no livro dele, no livro da vida, que é a palavra de Deus. O Pentecoste nos lembra que Deus ainda deseja derramar sua presença sobre pessoas comuns. Então, quando levanta algumas pessoas dizendo vamos fazer o culto de Pentecoste, é o Espírito Santo colocando no coração dessas pessoas o desejo delas fazerem um culto para que na minha e na sua vida possa ser derramado o Espírito Santo de Deus. O que eu vim fazer aqui hoje então é que eu e você tenha um entendimento que a festa de Pentecostes nunca vai ser estar dentro de um local trancado para sempre, ser cheios do Espírito Santo, sentar no banco, adorar a Deus, ouvir a palavra, ir embora para sua casa, fazer o que você tem que fazer e voltar num culto de quarta, sexta e domingo de novo e viver a mesma vida dia após dia. Se você não sente o privilégio que é viver o Evangelho, pregar a palavra, viver realmente aquilo que Deus deseja para mim e para você, eu te falo que isso é a falta de ser cheio do Espírito Santo. Porque não tem como, de novo repetindo, alguém que não tem esse desejo dizer que é cheio do Espírito, de forma alguma. E ele não deseja derramar isso para criar pessoas comuns, ou para criar crentes religiosos. Sou cheio do Espírito Santo, isso que você está fazendo é errado, e julgar os outros e apontar o dedo. Porque o verdadeiro Pentecostes não termina em emoção, ele começa em transformação. Aqueles homens que estavam dentro do tabernáculo, daquele local onde eles estavam, eles foram transformados. Ninguém mais deu para trás. Ninguém mais fugiu. Dos 12 apóstolos que estavam lá dentro, todos viraram mártires, porque eles tiveram coragem, eles foram ousados. Eles tiveram vontade de fazer o Evangelho chegar a mim e a você. Se essa mensagem falou com você, escreve aí no comentário. O que você entendeu, o que você entendia sobre o Pentecoste. Glória a Deus. Eu espero que você tenha compreendido, como eu também compreendi um dia, que o Pentecoste não é sobre ficar dentro de um local, e diferenciar que o Pentecoste daquela época era sobre trigo, cevada. Se você gostou, curte e compartilha, mande para o máximo de pessoas possíveis e até mais.